Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje até 13h. A gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Participe também pelo 973350038 para fazer as perguntas para os nossos entrevistados. Sua interação é bastante legal. 973350038, 12:01 agora, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman, hoje é terça-feira. Eu vou apresentar aqui os nossos entrevistados de hoje, os nossos convidados que vão analisar e debater os temas por aqui propostos. Ex-vereador paulistano, também advogado, Mário Covas Neto. Boa tarde, Covas. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os amigos aí da rádio, do programa Gente que Fala. Na última vez eu cometi um engano, então não vou cometer novamente. É um prazer estar aqui com vocês, poder aqui conversar com os nossos colegas de bancada. É sempre muito bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, Mário Covas Neto. Nós estamos pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Também pela AltV, a TV da internet, pelas nossas redes sociais. Eu apresento também aqui na nossa bancada de hoje, Raul Jafé, jornalista, empresário. Tudo bem, Raul? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, querido Mauro. Um grande abraço ao Mário Covas e a Ieda, que vai voltar ao ar, ao Capitão Telhada, que deve voltar também. Enfim, seja de manhã, de tarde, de noite, em qualquer lugar do Brasil e do mundo que você está nos ouvindo, está nos assistindo. Sempre uma grande alegria estar aqui no Gente que Fala, programa que eu frequento há tantos anos. Grande abraço ao Fausto e à Zenilda e ao Pedro Schiavone. Obrigado pela presença. Raul, também com a gente eu vou apresentar aqui a doutora Ieda Ribeiro de Souza, advogada. Ela é secretária da Associação Paulista da Advocacia Militarista. Ela também integrou a Comissão de Direito Militar da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Ieda? Bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar nesse programa, Gente que Fala, e é um prazer poder falar sobre a Polícia Militar nessa Operação Escudo. Olha, gente, daqui a pouquinho estará aqui na nossa conexão o capitão Rafael Telhada, deputado estadual do Progressistas. Então, logo ele se conecte aqui com a gente na nossa videoconferência, a gente coloca ele também aqui na nossa conversa. Mas, enquanto isso, vamos abrir aqui com o nosso primeiro tema, 12:03. Uma grande operação feita após a morte do policial Patrick Bastos Reis, da Rota, por um atirador ligado ao tráfico de drogas, deixou 16 mortos no Guarujá no final de julho. A operação envolveu 600 agentes da Polícia Civil e Militar de São Paulo, na Vila Zilda, e prendeu 58 pessoas, incluindo Erickson Davi da Silva, apontado como o autor do disparo que matou o policial da Rota. Em entrevistas, o governador Tarcísio de Freitas disse ter ficado extremamente satisfeito com a operação, mas a ouvidoria solicitou as imagens das câmeras utilizadas pelos policiais para apurar relatos de violações físicas, psicológicas, invasões de residências sem mandado, policiais encapuzados e uma série de outros aspectos. Inicialmente, Raul, eu começo com você sobre esse tema. Você que tem uma grande afinidade com o Guarujá, a Pérola Atlântico. O que está acontecendo com a cidade do Guarujá? O que era o Guarujá e o que se tornou o Guarujá hoje em dia? Exato. Quanto à operação, eu vou até deixar a doutora Ieda, mais à frente o capitão, o Mário Covas Neto, comentar. Eu prefiro perder meu tempinho aqui para falar um pouquinho do Guarujá. Eu tenho 70 anos de idade e frequento o Guarujá, vamos falar, 69,2, por aí. Porque desde pequenininho, a casa da nossa família foi a primeira casa de praia do Guarujá, bem de frente para o mar. Nossa família foi exploradora do Guarujá, né? Conheceu o Guarujá nos seus primórdios. E o Guarujá era, como você bem lembrou, a pérola do Atlântico.
se nós tínhamos no Rio de Janeiro a praia de Copacabana, as praias de Salvador, as praias maravilhosas que tem no Brasil, as suas principais, Guarujá, sem dúvida, era o cartão de visitas de São Paulo. E eu me lembro até do nosso querido, inesquecível, eterno Juca Chaves, que ele falava assim, Guarujá é a única praia onde as mulheres entram de salto alto no mar. Lembra do Juca Chaves falando isso? Era uma frescurice, era um glamour. Né? Todos os grandes nomes do meio artístico de São Paulo, do meio da alta sociedade paulistana, das aristocracias, todo mundo frequentava o Guarujá. Era aquela beleza de praia, limpa, arrumada. E eu me lembro até que eu ficava na praia de Pitangueiras, e entre a praia de Pitangueiras, então Guarujá, a gente percorria da ponta, do início das Astúrias até o chamado Morro do Maluf, eram mais ou menos 1.800 metros. A gente levava para percorrer esses 1.800 metros 3 a 4 horas, porque você ia encontrando todos os seus conhecidos, todos os seus amigos, todas as pessoas, né, que você conhecia. Então, aquilo era uma reunião, né, uma sala de reunião, onde você ficava conversando. E o Guarujá, então, como eu falei, tinha os seus restaurantes, as suas casas noturnas, o Hotel Casa Grande, o Hotel Delfim, enfim, lugares, né, extraordinários que a gente frequentava no Guarujá, e conhecendo as pessoas, os artistas, era comum você ver um cantor, uma cantora, um ator de novela, uma atriz, andando também pelas praias do Guarujá, porque era o supra-sumo, né, como é hoje Maresias, Baleia e outras praias. Né? Mas, realmente, nós chegamos num determinado momento em que o Guarujá se tornou insuportável. Por quê? Primeiro, houve um boom especulativo imobiliário e que aumentaram, por isso, muitas favelas no Guarujá. Elas foram se tornando cada vez maiores. E depois, além de tudo, como eu lembrei aqui, nós, quando tivemos aquela intervenção no Rio de Janeiro para mostrar para inglês ver, né, que as Olimpíadas, que a Copa do Mundo, o Brasil estava automaticamente seguro, o Rio de Janeiro, né, fez com que muitas daquelas organizações criminosas migrassem para Niterói e para o Guarujá, onde o habitat era o mesmo, geograficamente falando. Então, o Guarujá se tornou um inferno. Você, para andar lá, você tem que sair do seu apartamento, você tem que tirar o anel, aliança, anel, relógio, celular, óculos de boa qualidade, e você tem que andar aí com uns 30, 40 reais no bolso, porque se você for abordado e não dar esse dinheirinho para ele, você corre o risco de morrer. Esta era a história do Guarujá. Portanto, o governador Tarcísio, parabéns, fez o que tinha que fazer e espero que continue. Né? Não pode o crime organizado chegar a dominar, né, os noias, né, que tem que pagar suas dívidas perante o crime, ficar dominando o Guarujá e deixar o Guarujá esse inferno que está hoje. E eu estive agora, no final de semana, só para concluir, e o Guarujá estava extraordinário de segurança. Inúmeras viaturas percorrendo as praias, as transversais, as paralelas, e eu vi o pessoal voltar a usar celular na praia. Então, quem é que está certo nessa história, né? Mário Covas Neto, vamos pegar o seguinte aspecto aqui em relação ao que aconteceu. Vamos falar exatamente sobre a morte do policial da rota, Patrick Reis, que foi atingido por um atirador ligado ao tráfico de drogas lá no Guarujá. E depois a gente fala sobre a Operação Escudo, que teve início após esse evento. Aí a gente aborda essa questão da operação com a doutora Ieda. O que a morte do policial Patrick Reis por um atirador ligado ao tráfico de drogas evidencia? Evidencia, primeiro, a impunidade, né? A pessoa poder ter a coragem de enfrentar um agente do Estado, um agente de segurança do Estado, sem qualquer problema com as consequências que aí poderão advir. Esse é o primeiro dado.
Segundo, a forma de barbárie, né? Quer dizer, você tentar impor a sua condição na força. E na força da forma mais violenta, que é a morte do seu oponente. Agora, eu queria abordar um aspecto um pouquinho diferente. Veja, eu estou de acordo que o Estado precisa dar uma resposta a esse tipo de ação. Tá? A resposta precisa ser dada. A população espera que seja dada. Ora, se você tem um departamento de segurança e esse departamento de segurança não é capaz de dar segurança sequer para os seus componentes, então ele está falido. Então, é preciso que tenha isso sim. A questão de excesso ou não, você tem órgãos que vão investigar isso, se aconteceram, não aconteceram, se podia ser assim ou assado. Mas eu acho que é preciso abordar os dois lados desses dois ângulos desta coisa. Quer dizer, claro, você não deve ter excesso. O Estado não foi feito para matar ninguém. Não é esse o objetivo do Estado. Então, portanto, excessos precisam ser coibidos. Mas a gente, aparentemente, toda vez que acontece um ato desse, algum tipo de confronto, se preocupa muito mais com os excessos do que propriamente com os resultados. Eu acho que isso tem um pouco de inversão. Veja só, quando vem algum denunciante que diz o seguinte, olha, invadiram a minha casa, e eu não tenho nada a ver com tráfico, invadiram, chegaram atirando sem ninguém ter atirado e tal, eu fico me pensando o seguinte, até que ponto uma denúncia dessa ela corresponde rigorosamente à verdade? Veja, pode ser verdade e precisa ser investigado, mas pode ser mentira também. E por que alguém mentiria por isso? Porque se sente protegido pelo tráfico. E, infelizmente, esse é uma outra forma de abordar essa coisa. O cidadão que mora na comunidade, ele precisa de duas coisas básicas. Ele precisa de segurança e precisa de cuidado. Normalmente, quem dá a segurança e o cuidado para ele é o Estado, né? Acontece que, muitas vezes, o Estado, pela ausência da sua participação naquele local, ele é substituído pelo tráfico, que dá a eles a segurança e dá a eles o cuidado. Está com algum problema, o chefe do tráfico procura resolver. Então, essas pessoas são gratas. E, ao serem gratas, elas podem, eventualmente, até falar uma mentira de que chegaram atirando. Uma outra forma de você abordar o excesso pelo lado contrário. Óbvio que num confronto desses, as mensagens são as mais diversas que são dadas, né? É preciso também que se observe uma outra coisa. O policial ele está identificado pelo seu carro, pelo seu uniforme, enfim. Quando ele chega, todo mundo sabe quem é. O infrator, não. O infrator, o policial tem que identificar quem é ele. E muitas vezes não está escrito, aliás, nunca está escrito na testa nem nas costas, eu sou o infrator. Não está identificado. Então, é preciso que você também tenha, por parte do policial, sempre o cuidado de você saber, olha, eu preciso estar sempre atento, porque aquele que parece um cidadão de bem não é. Então, o nível de adrenalina que ele carrega com ele numa operação é enorme. E ele ali, ele está sujeito a, eventualmente, não ser cortês ou não ser educado o suficiente, pedindo, por favor, será que o senhor poderia se deslocar para o lado que eu quero prosseguir? As coisas não se dão dessa maneira, infelizmente. E, às vezes, isso é encarado como uma atitude grosseira, uma atitude forte demais. Não sei. O fato é que nós temos hoje as câmaras individuais nos policiais, portanto, se algum ato de transgressão do que a legislação determina foi feito, dá para você identificar quem fez e como fez. Então, acho que isso é uma coisa que logo ficará claro. Agora, para mim, só mostra que é preciso que nós todos, como sociedade,
compreendamos que quem está mais vulnerável, ele está sujeito a ser cuidado por gente que se dispôs a isso. E nem sempre essas pessoas estão do lado do bem, eles estão do lado da sua sobrevivência. É isso. Doutora Ieda Ribeiro, para a gente falar especificamente da Operação Escudo, que está ocorrendo no Guarujá, quando acontece esse tipo de evento, com a ação da polícia e as mortes, enfim, sempre tem aquela discussão, né? A polícia agiu com excesso, a comunidade apresenta as suas denúncias, a polícia diz que agiu com energia, da forma que deve agir, cumprindo o seu papel constitucional. Qual que é o limite entre agir de forma enérgica, cumprindo o seu papel constitucional, no combate ao crime, numa área muito dominada, evidentemente, pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas? Qual que é o limite entre a energia que deve ser imprimida, deve ser impressa, né? E o limite do extrapolar? Esse limite ele tem que ser definido e ele é definido. A Polícia Militar, quando atua, faz uma operação do grau que teve a Operação Escudo, ela analisa estratégia. O que a população precisa saber? Nós estamos em guerra contra o tráfico. Guerra, sempre haverá perdas. O que não pode acontecer é a instituição ser atacada como vem sendo atacada. O que está se tentando no Guarujá, através do próprio tráfico, teve um vídeo do atirador, que é chamado de sniper, porque a precisão foi a 50, 70 metros, foi um tiro PM dentro de uma viatura. Então, demonstra um alto grau de especialidade do tráfico. Então, quando eu tenho este grau de combate, de guerra, nós precisamos ter ciência que nós estamos numa guerra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os números, e eu vou pegar aqui os números oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Nós tivemos 160 prisões, 134 prisões realizadas pela Polícia Militar e 26 pela Polícia Civil. Foi apreendido 479,8 quilos de entorpecentes. Nós temos uma unidade que está trabalhando nisso, que é a Rota, e é uma especialidade, é uma especializada nossa. Ela tem 52 anos de criação. Eu estou falando de uma polícia militar que tem quase 200 anos de criação. E o que o tráfico faz? O tráfico, e aqui eu vou complementar com o doutor Mário Covas, o tráfico faz o seguinte: ele fornece o que o Estado não fornece e cobra quando a polícia vai lá. Os senhores não tenham dúvida, 90% dessas, com certeza eu afianço, dessas entrevistas, do que dizer da ação policial, foram criadas pelo tráfico de drogas. Circulou aí um vídeo do atirador, como eu estava dizendo, e nesse vídeo é nítido. Ele aparece dando ao governador e ao secretário de Segurança Pública um ultimato. Pode parar de fazer o que vocês estão fazendo, porque eu vou me entregar. Só que você percebe pelo olhar da pessoa no vídeo que ele está sendo dirigido, que ele está sendo direcionado a dizer aquilo. Então, nós estamos num combate muito sério. O que me preocupa? O que me preocupa é a sociedade comprar a ideia de que existe excesso. Nos Estados Unidos, a câmara operacional, ela não grava eventos das especializadas, das polícias especializadas, porque você abre a estratégia militar para o combate do tráfico. Aqui nós temos isso. Primeiro, vamos verificar quem fez. Vamos individualizar a conduta, se é que houve o excesso dito.
mas não fazer esse combate a uma instituição de proteção da sociedade de 200 anos. Vamos respeitar o policial militar. Eu tenho uma PM hoje que tomou um tiro de fuzil nessa mesma operação e ela está internada e ela tem filho para cuidar. Polícia militar é confiança, senhores. Quando nós temos a confiança instalada, porque o policial militar, quando ele sai de casa para trabalhar em outro bairro da cidade, ele tem que ter a confiança que o amigo dele, o colega dele, que ele sequer conhece, que está patrulhando a casa dele, está cuidando da segurança da família dele. E em 34 anos de advocacia, 30 para a polícia militar, e para militar em geral, me choca muito que isso é um discurso vazio e um discurso das entidades de direitos humanos. Ninguém perguntou se essa policial está passando fome com os filhos, porque ela vai ter o salário dela reduzido, ela não vai poder fazer os bicos oficiais, que a gente chama de DG e delegado. Ninguém perguntou se o filho de 3 anos desse policial que morreu está precisando de auxílio. Cadê os direitos humanos para o policial? Qual deveria ser, doutora Ida, o papel, então, dos direitos humanos? Uma vez que, como destacou bem o Mário Covas Neto, o Estado não está para matar as pessoas. E no caso, né, de um crime, o papel do Estado o papel do policial entregar a pessoa para a justiça, pegar o criminoso, entregar para a justiça e aí ser aplicada a devida punição. Então, qual deve ser o papel dos direitos humanos que justamente reclamam dos excessos, inclusive contra aqueles que estão à margem da lei? Os direitos humanos têm primeiro que investigar e identificar a conduta policial. Nós temos, no Brasil, a corregedoria mais rigorosas que os senhores possam imaginar. Agora, tentar invalidar uma operação por causa de meia dúzia de declarações não dá. Se você os direitos humanos... Desculpe, doutor Ieda, só uma parte. Antes, a sua colocação foi perfeita, do Covas também. Vocês falaram abrangeiro. Eu só queria complementar uma coisa. Lamentavelmente, nós hoje temos parte da grande mídia que forma opinião ao lado da bandidagem. Quando você pega alguns portais aí, é um ódio contra a polícia absurda, vergonhoso. Eu estou com vergonha desta grande mídia, de parte dela, pelo menos. O trabalho deles é desinformação, é defender a bandidagem, é defender o crime. É isso que nós estamos vendo. Hoje, quando você conversa com a população, ela responde, doutor Ieda, que o problema é só os direitos humanos é só para bandido, para policial que se dane, que morra, que está pouco se lixando pela filha. Não é só para o policial, não. É para nós, cidadãos de bem, que nós somos vilipendiados, jogados às traças, humilhados por vagabundo, e eles vêm defender esses vagabundos. E para completar, porque o assunto é muito importante, para completar, quem já assistiu esses filmes de guerra, que tem aí que você vê aquelas cenas que parece um verdadeiro inferno, né, com bombas por tudo quanto é lado, é o que acontece numa operação policial quando eles sobem o morro e eles são recebidos de todas as partes possíveis com armas do mais grosso calibre. São armas superiores às armas do Exército Brasileiro. Então, isso é mais do que uma guerra, é uma guerra declarada, onde eles estão lá para matar e morrer. E o policial, que ontem à noite comemorou o aniversário da filhinha, o aniversário da esposa, a própria esposa, que é a própria policial militar, que é mãe, e deixou o filho em casa para participar dessa operação, cadê os direitos humanos para ele? O que falam essas entidades? Essas entidades são defensoras de bandidos. É o que eu tenho a dizer, e há muitos anos eu falo isso. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que um outro ângulo também queria abordar. Existe uma posição ideológica de alguns
que defende a desmilitarização, né? Defendem quase o fim de qualquer tipo de agente de repressão do Estado, né? Como se o Estado sem forças policiais pudesse organizar a sociedade de uma forma tranquila. Eu não sei de onde que tiram essa ideia, mas, enfim, tem gente que defende isso. Essas pessoas, num momento de polêmica em relação a uma intervenção policial, usam este fato para defender sua posição, né? Quer dizer, eu acho que não é nem cá nem lá. Não é você dizer, olha, o Estado tem que ser totalmente militar e ele está aberto a fazer qualquer tipo de intervenção da forma que quiser, sem responsabilidade. Não, não é assim. Assim como do outro lado, também a gente não pode defender que o Estado seja omisso em relação à questão de segurança. Não, ele tem que intervir, sim. E, olha, até para as democracias mais usadas como referência, como os Estados Unidos, se você vê qualquer ação policial de lá, se o sujeito fizer a menção de que vai fazer qualquer atitude mais violenta, o cara toma um tiro mesmo. E toma um, não, toma vários. Eles não têm conversa. Na hora do suspeito, se é suspeito e ele teve uma atitude um pouco mais estranha, eles atiram mesmo. E, bom, tem excesso? Tem. Nós já vimos lá uma forma de você reprimir um cidadão na rua e asfixiá-lo. Bom, isso é um excesso. Mas você não pode também, por coisas pontuais, você transformar essas pontuais como sendo o todo. Senão você descaracteriza o todo e perde a função do Estado. O Estado precisa dar segurança para a gente, precisa sim. E a segurança envolve, em alguns momentos, ter conflitos. Seria muito bom que a gente tivesse só uma polícia que fosse aquela polícia de bairro, que seja aquela polícia que conhece os cidadãos, que, enfim, que orienta as pessoas apenas. Se a gente tivesse uma população disposta a isso. Infelizmente, nós vivemos num país que é um país violento. E Doutor, você não pode esperar que a polícia... O que eu quero frisar, nós temos algumas coisas que precisamos frisar. 34 anos trabalhando para a polícia, eu entendo a capacidade que os direitos humanos têm, que as organizações têm de direitos humanos, mas eu ainda compartilho a ideia de que direitos humanos são para humanos direitos. Eu não posso ter um tráfico de drogas atuando como está. Eu não posso ter o tráfico de drogas com uma arma proibida de calibre do Exército, com fuzil, e ninguém fala nada, e nem dizer que vai apurar como é que chegou lá. Esse é o ponto. Não se está analisando do lado de cá. Quando o PM sai de casa, ele não sai predisposto a matar. Ele não age, ele reage. E esse preconceito estrutural influenciado pelo tráfico contra a PM torna inoperante não só a Operação Escudo, qualquer operação que a polícia vai fazer. A polícia não pode mais nem policiar bairros da cidade sem ser acusada de excesso. Me prova os excessos. A Corregedoria está aí para isso. Mas não violente a instituição. Covas, pegando aqui o raciocínio da doutora Ieda, evidentemente, não podemos ter o tráfico de drogas atuando como Estado. Onde foi que o Estado brasileiro, o Covas, perdeu a mão? Naquele ponto principal de oferecer a segurança, de oferecer os serviços que todos nós temos direito, em razão dos impostos que pagamos. Onde foi esse momento? E aí o tráfico entrou para fazer o trabalho, né? Nas comunidades e fazendo o trabalho de oferecer o que o Estado brasileiro não oferece e ainda de ter o silêncio da comunidade na hora desses confrontos. A gente vai conseguir retomar pelo Estado o que de direito é nosso para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha tranquilidade, não só nas comunidades, em qualquer esquina do Brasil?
Na minha opinião, você precisa que as pessoas tenham mais renda. É preciso que você tenha que se você dê oportunidade para quem não tem, que possa ter. Hoje, a oferta que as pessoas têm, muitas vezes vem pelo tráfico, porque eles é dinheiro mais fácil, mais rápido, fora a intimidação por estar no mesmo ambiente. São as duas coisas. Agora, o Estado ele tem que promover ações para que dê opções, dê a opção para essas pessoas de buscarem um outro caminho. É possível isso? É. A gente vê um monte de exemplo de gente que consegue crescer, mas uma grande maioria está à margem. A verdade é essa. Nós temos aqui uma disparidade tão grande de quem ganha mais por quem ganha menos que fica absurdo, né? Quer dizer, você fala em ações sociais, como Bolsa isso ou Bolsa aquilo, que sequer é um salário mínimo. Pô, o que você faz com um salário mínimo hoje? Mal, você tem que pagar seu aluguel, sua casa, seu estudo, sua roupa, sua tudo, né? Com um salário que não dá para fazer isso. As pessoas precisam buscar alternativas. Eu acho que a função do Estado, ele melhora a segurança na medida que as pessoas optem por caminhos que sejam caminhos da legalidade. E eles só podem fazer isso se eles tiverem oportunidade. Senão, não vai acontecer. Então, não é tendo maior efetivo de polícia, não é você colocando a polícia na comunidade. Não penso que isso resolve, você reprime, mas você não resolve. Acho que para resolver, você precisa dar uma oportunidade de renda e de oportunidade de trabalho para quem tem menos. É assim que eu enxergo a solução. Raul Jafé, para a gente fechar esse tópico com você, e a gente vai para o intervalo em seguida, o Estado brasileiro precisa atuar na fonte do crime. A fonte do crime está nas fronteiras, está na entrada das armas, está na entrada das drogas, porque a gente não produz isso aqui. A gente vê tudo isso chegar nas comunidades, chegar em todos os lugares, porque em algum lugar passou, enfim. E a culpa não é do governo A, B ou C, a culpa é de um Estado brasileiro que não funciona há muitas décadas nesse aspecto. Sem dúvida alguma. O que acontece é o seguinte: no pós-regime militar, o que se viu era o seguinte, que a polícia era torturadora, assassina, criminosa. E muitas pessoas que assumiram governos e prefeituras, enfim, viam a polícia como verdadeiros inimigos, opressores. Então, as políticas públicas com relação às polícias ficaram abandonadas. Você veja, por exemplo, que aqui no estado de São Paulo, até pouco tempo atrás, não sei atualmente nesse novo governo, mas era, a doutora pode informar, mas era a 15ª ou a 10ª polícia mais mal paga do mundo, embora seja extremamente eficiente. Por outro lado, as nossas fronteiras são enormes e há muitos anos deveria ser um trabalho de controle de fronteiras, por diversas coisas, que não cabe só à Polícia Federal. Constitucionalmente, sim, não, doutora? Porém, a gente percebe que pela dimensão das nossas fronteiras, você tinha que ter a ajuda das próprias forças policiais em geral, até mesmo do Exército Brasileiro, que infelizmente hoje se encontra aquartelado e não fazendo as funções que deveria fazer, uma vez que o Estado já se encontra incompetente para conseguir realizar essas funções. É como falou, entram armas do mais grosso calibre, que deveriam estar na mão do Exército Brasileiro, estão na mão dos criminosos. Quantas vezes vocês recebem pela internet, como eu, aquelas cenas dos criminosos em cima de motos e caminhões, dando tiro para cima, com fuzis AR-15? Quantas vezes a gente recebe? Será que ninguém das nossas Forças Armadas olha isso e fala, pô, peraí, tem um exército dentro do nosso exército? Que história é essa? O único exército que deveria mandar no Brasil são as Forças Armadas brasileiras. Mas, de repente, tem exército em todos esses grandes morros e dominando essas comunidades, sufocando essas comunidades, obrigando, inclusive, no sistema prisional, a doutora sabe disso, que quando o sujeito é preso, de repente eles pegam lá, olha, o teu irmão, o teu irmãozinho, a tua irmãzinha vão servir de mula para transportar droga na coisa, senão você apanha, você morre aqui. Será que ninguém sabe disso? Isso é fartamente explicado e ninguém toma nenhuma providência. Nós precisamos de ações de guerra mesmo.
E para completar, eu recebi um vídeo que está rolando por aí, em que diz que estão se unindo forças entre os governos do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, para justamente fazer ações conjuntas nos 4 estados para tentar combater esse crime organizado, que eu acho que o que traz mais consequências para a população é o crime desorganizado, que o sujeito não conseguindo pagar droga, ele vai para o crime comum, né? Então, o que acontece? Talvez ações de grande porte, conjuntas entre os estados, com forças se unindo para combaterem juntas em cada lugar, talvez seja o caminho que o Brasil encontre para realmente impedir que chegue tantas armas e que chame as forças militares, né, não fiquem aquarteladas e, diante da incompetência do Estado por falta de contingente, pessoal inteligente, que elas possam também atuar em conjunto, embora não seja uma alçada constitucional. Doutora Ieda, para sua conclusão, se ela tinha pedido a palavra, e a gente vai para o intervalo em seguida, por gentileza. O que faltou dizer é que, infelizmente, o assistencialismo, nesta sociedade que a gente vive, assistencialismo é o padrão da sociedade. A sociedade civil, o particular também tem que assumir as suas funções. Ele tem que brigar pelo que ele acredita. Vamos parar de esperar cair do céu, parar de esperar, eu preciso de um emprego. Tenta tirar metade da população da Cracolândia oferecendo um emprego. Eles não vão. Eles não vão. Uma outra coisa, nós temos a polícia como a última rácio entre o crime e a sociedade. Vamos apoiar essa classe. 12h38, programa Gente que Fala por aqui, ao vivo, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Uma paradinha breve, um intervalo, a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Faltando 21 minutos para 1h agora, nós vamos seguir com outro tema aqui para a gente abordar. Covas, quero falar com você sobre o seguinte: a gente tem a seguinte situação: de um lado, as favelas do Jardim Panorama, e do outro, mansões, prédios de escritórios, o shopping Cidade Jardim. Bem nesse local, que simboliza o abismo social de São Paulo, será erguido pela construtora, pela incorporadora Sindona, um residencial com 369 apartamentos para a população de baixa renda, atendida pelo Minha Casa Minha Vida. Esse terreno foi comprado após o atual plano diretor de São Paulo classificar como área de interesse social com possibilidade de um maior adensamento. E a poucos metros dali, outra incorporadora, JHSF, vende apartamentos de 450 metros quadrados a partir de 20 milhões de reais. O preço médio dos apartamentos da Sindona é de 287 mil reais. Quero falar com você a respeito, porque você mora bem ali na região. A gente está falando ali do final da Cidade Jardim, caminho do Morumbi, é bem próximo ali do local onde você reside, você conhece bem essa área, que a gente também conhece historicamente como a região de muitas nuances. Você vê ali as comunidades do Morumbi, você vê o Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo, comunidade de São Paulo, no meio de uma situação de muito luxo e muito requinte daqueles prédios, daquelas incorporações do Morumbi. Seu entendimento? Bem, eu vejo com absoluta naturalidade isso. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Aqui, se você pensar historicamente,
as comunidades mais carentes, elas chegaram antes dos prédios de luxo. Os prédios de luxo vêm invadindo essa área toda, invadindo não, vêm ocupando essa área, já sabendo que aquela comunidade existia lá. Muito bem, o que o Estado tem que fazer? Ele tem que dar melhores condições de vida para aquelas pessoas que moram em condições desfavoráveis. Nós estamos falando do aspecto de segurança, mas a gente pode falar do aspecto de moradia, de todos os aspectos que é ruim morar numa comunidade assim. Logo, o Estado tem a obrigação de formular políticas públicas na área habitacional para que isso aconteça. O plano diretor buscou isso mesmo, era buscar, junto à cidade, lugares onde pudesse adensar mais em locais de interesse popular, próximos de corredores de ônibus, de metrô, etc., que pudesse dar a oportunidade às pessoas saírem de uma habitação de pior qualidade para algo de melhor qualidade. No fundo, o que está se procurando é isso, é dar a oportunidade para as pessoas que vivem em favelas ou em comunidades mais complexas, difíceis, de eles terem uma habitação bem feita, ainda que seja popular e menor, mais simples. Não vejo isso como problema, não. Pelo contrário, eu não moro hoje, eu moro próximo de onde você está falando, mas eu morava até mais próximo. E eu morava de frente a um conjunto habitacional de, acho que meia dúzia de prédios, que os moradores daquele conjunto eram oriundos de uma favela que existia ali, ou seja, a gente que saiu de uma favela e foi para os conjuntos habitacionais. Lógico que isso é uma progressão, é algo que melhora a vida das pessoas, e eu acho que o Estado tem que fazer isso mesmo, promover esse tipo de política. É muito fácil, meu amigo Mauro, se amanhã houver algum conflito em relação a isso, aquela empresa que está vendendo os prédios luxuosos não vai conseguir vender, mas eu te garanto, ela vai vender todos os apartamentos que vão estar lá, não vai ter problema nenhum. Só permita só um complemento, já vi que o Telhada já chegou, mas eu queria só fazer um complemento no que o Mário disse, é o seguinte, por exemplo, há muitas zonas próximas à metrô que não tem adensamento, eu falo ali, estação Tamanduateí, lá do Ipiranga, e outras estações próximas, que chega de noite, ali é tudo regiões fabris, né, tem galpões industriais, chega de noite, aquilo fica num deserto absoluto. Então, como é que uma menina vai voltar da escola de noite, do metrô, né? Chega lá, ela vai andar 100, 500, 1.000 metros para chegar na sua casa. E não tem adensamento. A tendência, o que é? Os galpões ficarem abandonados, serem invadidos. Tal. Então, é necessário esse adensamento, principalmente em zonas de metrô, zonas onde o transporte público é facilitado, como essa que eu estou citando, do Tamanduateí, por exemplo, que você tem trem, você tem metrô, você tem ônibus fartamento, que vai para o ABCD, vai para o centro da cidade. Então, é necessário, em certas zonas, que haja esse adensamento. Esse adensamento vai trazer, inclusive, mais segurança ao bairro, vai trazer mais movimentação e vai trazer mais emprego, porque aquelas pessoas que moram na comunidade mais carente vão arrumar emprego de servente de pedreiro, eletricista, faxineira, enfim, porteiro de prédio, enfim, só tem a melhorar. Eu não entendo isso. Agora, é claro que os arquitetos que fazem esses zoneamentos, que escolhem tudo isso, analisam de forma geral o quanto esse adensamento pode ou não prejudicar no desenvolvimento da cidade. Eu quero agora apresentar, incluindo a nossa conversa, 12h45, o deputado estadual, capitão Rafael Telhada, do Progressistas. Tudo bem, deputado capitão Telhada? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala mais uma vez. Tudo bem, Mauro? Uma excelente tarde. Consegue me ouvir bem, com qualidade? Estamos ouvindo, estamos vendo com qualidade, e a gente vai retomar aqui um assunto que a gente já havia abordado anteriormente, que é a questão da Operação Escudo, que acontece no Guarujá. Falamos a respeito da morte do policial da rota, o Patrick Reis, que foi vítima do atirador ligado ao tráfico de drogas, enfim. O que é que está acontecendo com o Guarujá e as ações policiais por lá no combate à criminalidade, especialmente ao crime organizado e tráfico de drogas?
Prefeito. Primeiramente, cumprimentar aos meus companheiros aqui de bancada, ao Raul, jornalista, renomado, ao Mário Covas, foi vereador junto com meu pai, Coronel Telhado, aqui em São Paulo. É um prazer estar compartilhando esse momento aqui contigo. Estamos à disposição aqui na LESP. A minha amiga, doutora Ieda, ainda ontem estivemos juntos no lançamento da frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa pelo direito do militar aqui do estado de São Paulo. Então, estamos entre amigos. Realmente, o Guarujá está nos noticiários. Mais uma vez, a nossa Baixada Santista ela sofre, não é de hoje, com a criminalidade, com a incidência do narcotráfico, com esse combate entre polícia e ladrão já há décadas. E agora o que nós vemos de novidade, ao meu ver, isso inclusive eu coloquei na tribuna da Assembleia Legislativa, é justamente a postura do governo. Eu, nos 19 anos que eu estive na Polícia Militar, na Rota, nas operações especiais, eu tive algumas oportunidades envolvido nessas operações na Baixada Santista, quando algum policial foi vitimado. E o que acontecia com os governos anteriores? Na primeira ocorrência com resultado morte de criminoso, a tropa de choque já era retirada e nós voltávamos para o quartel, nós retornávamos para a caserna. Muitas vezes com medo de uma pressão por parte da mídia, por órgãos de direitos humanos, pela esquerda, pela pressão política. E esse governo atual, nosso governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, tem adotado uma postura mais técnica, mais incisiva e de suporte e apoio às polícias e para a resposta justa para a população, principalmente, que reside e trabalha no Guarujá, na Baixada. Então, qual que é a mudança agora? Aqui, mantida. Estamos aí há 10 dias, vem dessa operação. Foram diversos que isso acontecesse. Lá na Baixada você tem um pequeno espaço de terra, digamos assim, em alguns morros, algumas comunidades, uma grande concentração de criminosos armados fortemente com armas de grosso calibre e com muita droga, ou seja, a criminalidade está lá. Quando existe uma concentração de efetivo policial, esses aconteçam. E se o criminoso não se entregar, e é o que nós temos visto, vai ter um entreveiro. Então, eu particularmente como policial militar, hoje deputado estadual, na linha operacional que eu sempre trabalhei, eu tenho dado muito suporte ao nosso governo aqui na Assembleia Legislativa, porque eu tenho visto que a população de bem está com a polícia, está com o governo, está com a Rota. E a vida de um inocente, que é o policial militar que estava trabalhando, defendendo a sociedade, foi tirada por um criminoso. Tivemos mais 2 policiais feridos posteriormente, um do 8º BAEP e uma policial feminina de Santos, do 6º Batalhão. Além disso, tivemos mais um guarda civil morto também na Baixada Santista. Ou seja, é uma questão muito delicada e que começa, sim, com o empenho de efetivo policial, e as demais políticas públicas deverão vir também nessa sequência. E nós esperamos justamente isso do governo que elegemos. Postura, firmeza e combate sério, com responsabilidade, com técnica, com inteligência, mas sem medo. Combate sério às organizações criminosas. Deputado Telhada, a gente precisa, evidentemente, de apoio sempre para as polícias, não só para a Polícia Militar, que faz a parte ostensiva, mas também para a Polícia Civil, que faz a investigação, e a gente vê muitas vezes o crime organizado à frente das polícias com poder de fogo, e é isso que precisa ser melhor trabalhado. Em relação ao que aconteceu no Guarujá, claro que sempre tem, diante de ocorrências daquele tipo, aquelas investigações necessárias para saber se houve excesso policial, se a polícia agiu de acordo com a lei. Enfim, a gente precisa esperar as investigações para saber exatamente o que foi que aconteceu. Nesse sentido, do agir no limite da lei, no que se refere a entregar os infratores, entregar os bandidos para a justiça e não ver o Estado matando pessoas, né? O senhor
concorda ou não com o uso das câmeras nas fardas dos policiais, não para identificar somente o que aconteceu durante a ação, mas também no sentido de proteger o próprio policial? Perfeito. É importante lembrar que nesses confrontos, que já ultrapassaram 15, 16, né, confrontos com marginais mortos, tenta-se criar uma narrativa. Aqui na Assembleia eu vejo muito isso, de que eram civis, de que eram cidadãos, pais de família, sempre tentando criar uma narrativa de vítima ou de coitadinho para esses criminosos mortos. Mas lembrando que todos foram em confronto com todos esses derrubados em confronto, né, com as forças policiais, foram apreendidos armas de fogo ou foram apreendidos drogas. Todos foram, em todas as ocasiões, foi instaurado inquérito policial, foi acionado polícia técnico-científica, perícia. Tudo isso vai transcorrer um processo que vai acabar desaguando lá no Ministério Público. Então, todas as providências foram tomadas e está sendo muito transparente a todo momento. Nós vemos que a Secretaria informa a sociedade, informa a mídia, informa os políticos. Então, o trabalho está sendo muito técnico e muito transparente. Em relação às câmeras, eu mantenho a mesma posição que eu tenho falado desde quando entrei em campanha, lá em 2022, e desde quando me elegi deputado estadual. Eu trabalhei, inclusive, com câmera no peito, aqui na Força Tática do Morumbi, do 16 Batalhão. Até vi vocês falando do Paraisópolis. Trabalhei muito ali. Fiz muitas incursões policiais na favela do Paraisópolis, inclusive com câmera, eu e minha tropa. Então, eu falo com propriedade que a câmera, ela até existe, sim, uma vertente de proteção ao policial, mas da maneira que ela foi adotada na Polícia Militar de São Paulo, ela não tem como prioridade a defesa do policial, mas ela foi usada desde o início como meio de controle da atividade policial e principalmente como fiscalização e controle de letalidade. Por que eu digo isso? Por um quesito simples. No mundo inteiro, as câmeras corporais, as body cams, elas são usadas pelo policial e são acionadas por ele, pelo agente, pelo operacional. Ele, ao ir para uma ocorrência, ao se direcionar para um atendimento público, ele aciona a câmera para defender a sua atuação e para coletar provas, vestígios, imagens que têm interesse público. Em São Paulo, isso não acontece. Em São Paulo, a câmera grava o tempo todo do patrulhamento. Ou seja, muita coisa nem tem interesse público, não tem interesse coletivo nenhum. O policial patrulhando, o policial escrevendo, o policial comendo, conversando com o superior, conversando com o subordinado, gastando dinheiro público para armazenar imagem que não presta para nada. Então, qual que é a intenção? Fiscalizar e fazer com que o policial fique mais apático na sua atuação criminal. Então, dessa maneira que é usado em São Paulo, eu sempre me posicionei contra. Existe, sim, modalidade de policiamento que a câmera pode até ser bem colocada. Policial que trabalha sozinho, às vezes numa rodovia, como tem a polícia rodoviária. Policial de trânsito que faz uma abordagem a um indivíduo embriagado e muitas vezes tem dificuldade em provar que aquela pessoa era um risco à sociedade. Se ele estivesse gravando lá o policial de trânsito, poderia ser coletada essa imagem para contribuir no processo, mas não no BAEP, na Força Tática, na Rota. Isso está sendo desvirtuado, o motivo que a câmera foi criada. Uma outra pergunta, deputado Rafael Telhado, eu vou insistir aqui com o senhor, porque a gente já está no final e o senhor chegou aqui no final, então eu vou pedir até licença aos demais para poder fazer mais uma pergunta para o deputado Rafael Telhado. E o senhor certamente vai responder com bastante propriedade. O senhor não atuou, na Rota, né, mas vai responder com propriedade, porque o seu pai, o Coronel Telhada, foi comandante da Rota, né? Nós temos também o secretário de Segurança Pública, o Coronel Derrite, que também já foi da corporação. E o que difere a Rota de antigamente daquela que era comandada por seu pai, da Rota, onde quando o Coronel Derrite fez parte, e hoje a Rota atual? Perfeito. Eu trabalhei na Rota há 4 anos, né? De 2011 a 2015. Trabalhei na Rota, sim. Fomos tenentes juntos, eu e o Derrite, inclusive, fomos tenentes juntos. Ele é meu padrinho de braçal lá no Batalhão de Tobias de Aguiar. Eu fiquei com a informação do 4º Batalhão de Polícia Militar aqui na cabeça, então, enfim. Sim.
Trabalhei também no COAR, trabalhei no COI, no Choque, na ROCAM. Enfim, o Coronel Telhada, na verdade, quando ele assumiu o comando da rota em 2009, ela já vinha de um processo histórico ali de 8, 10 anos, em que estavam colocando, o governo de São Paulo estava colocando comandantes na rota que não tinham uma linhagem do batalhão, não tinham sido tenentes, não tinham trabalhado na parte operacional. Chegavam já como coronel na rota para comandar uma tropa que muitas vezes não entendiam o espírito daquela tropa, daqueles policiais. E o Coronel Telhada, quando foi convidado a comandar o BTA, pelo comandante-geral Coronel Camilo, na época, e pelo secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, foi justamente para trazer novamente, para resgatar esse espírito de combate ao crime organizado, esse espírito aguerrido à tropa do 1º Batalhão de Choque. Coronel Telhada, que já tinha feito carreira como tenente nos anos 80 e 90. Então, ele começou esse resgate, que foi muito bem absorvido pelos policiais que lá trabalhavam, pelos oficiais. Teve algumas substituições de cargos chaves dentro da rota, de sargentos, de tenentes, de capitães. Então, e foi voltado à atividade para o combate à facção criminosa, principalmente, junto com a inteligência das polícias, da Secretaria de Segurança Pública, e isso veio numa guinada. Após o Coronel Telhada, vieram outros comandantes que mantiveram esse caráter desde então, sem deixar cair a peteca. O que acontece? Nos últimos 2 anos, realmente, com a câmera no peito, todos os policiais tiveram uma certa... tiveram que rever o modo de atuar, porque cada abordagem que você faz, cada conversa que você tem com um suspeito na rua, você pode ser acusado de N situações. Então, além do risco de vida que o policial corre trabalhando na rua, agora ele tem muito mais evidenciado o risco jurídico, que a todo momento você pode responder um processo por tortura psicológica, porque você faz uma pergunta para um suspeito. Você pode estar sendo acusado lá, a pessoa não respeita a autoridade. Você sabe como é que está hoje em dia a molecada aí? Não respeita o professor em sala de aula, não respeita o pai e a mãe, não respeita o policial. Essa é a verdade. Então, a rota, assim como outros policiais, tiveram nesses 2 anos que rever a maneira de atuar, a maneira de trabalhar, o patrulhamento, a abordagem, que sempre foi carro-chefe na polícia, ela teve que passar por um período de adaptação. E o que aconteceu agora no último mês, nos últimos 15 dias, é que a rota foi chamada a dar uma resposta diante de um combatente que foi tombado em serviço. Isso não acontecia desde 2002, um policial militar da rota em serviço dentro da viatura, fardado. A última morte que a gente tinha na notícia era 2002 registrar, então fazia mais de 20 anos. Então a rota voltou, agora sim, realmente, como você disse, sob comando de um comandante-geral que foi braçal de rota, o Coronel Cássio, o secretário Derrite, que foi braçal de rota, conhecem a atividade, sabem o potencial que essa tropa tem em combater o crime organizado, e foi solicitado para que retornasse esse combate diretamente ao criminoso, e sem abusos, tudo dentro da lei, tudo dentro da técnica, da inteligência, mas que a população, Mauro, eu tenho até notícia, inclusive, população da Baixada, quando vê uma viatura hoje de rota ali patrulhando, param, cumprimentam os policiais, fazem uma oração pelos policiais, o pessoal para tomar um café na padaria, a sociedade civil briga para ver quem vai pagar o cafezinho do policial, porque quer fazer esse aceno, porque reconhece no policial o seu herói, o verdadeiro herói da sociedade. E é isso que está sendo resgatado a rota, que nunca deixou de ser a verdadeira. Nunca deixou. Só que tem períodos de altas e baixas por causa da política. Mas cada guerreiro que ostenta aquele braçal e aquela boina, pode ter certeza que tem um espírito público totalmente dedicado à defesa do cidadão de bem. Nós vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. O agradecimento a todos que participaram aqui com a gente nesses esclarecimentos, nessa importante conversa que tivemos hoje. Deputado estadual, capitão Rafael Telhada, do Progressistas, Mário Covas Neto, advogado, ex-vereador paulistano, a doutora Ieda Ribeiro de Souza, secretária da Associação Paulista da Advocacia Militarista. Ela integrou também a Comissão de Direito Militar da OAB São Paulo, e o empresário e jornalista Raul Jafé. Muito obrigado a todos, em nome de toda a equipe
equipe do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, sempre ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Agora, na programação da Rádio 365, vem o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para fazer companhia para você nesse início de tarde. A gente volta amanhã, a partir da 13h, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Lucas, um bom programa aí, uma boa tarde para todo mundo, 1h, 1 minuto. Tchau, até amanhã.